isso, né? Então, essa própria expressão, né, guarda compartilhada, faz a gente acreditar que seja dessa forma, que tem que compartilhar o tempo. Lógico, o filho vai ficar um pouco com o pai ou com a mãe, e quem fica com a residência, digamos, o filho vai ter uma residência só. Então, pode ser a residência da mãe e vai visitar, fazer o período de convivência, que é o mais atual, que a gente está utilizando o termo, convivência com o pai. Finais de semanas alternados, feriados, festividades, aniversários, e volta para casa da mãe. O bom fica com o pai, volta o dia a dia com a mãe. Então, o ideal é que se divida também. O ideal é se dividir. Então, mas assim, é importante a gente pensar que a guarda compartilhada não é compartilhar o filho, é compartilhar as decisões e as responsabilidades. Gente, mas não dá a entender que é compartilhar o filho, Dá. tipo assim... É normal, essa confusão é muito natural, e a gente sempre faz essa diferenciação da guarda alternada, que é guarda alternada, sim. Em casos muito raros, o filho fica 15 dias com a mãe e 15 dias com o pai. Mas isso hoje em dia não é mais recomendado. Não é legal, né? Não, porque perde a referência de onde que é a minha casa. A criança tem que ter a casa dela, por mais que ela vá passar mais dias da semana com o pai, mas ela assim, a minha casa é aqui. Isso, né? É isso mesmo. Lá tem as coisas dela. Quando ela vai passear com o pai ou com a mãe, né? Ela leva uma mochilinha, leva as coisinhas dela, fica o final de semana e volta para casa, ou da mãe e do pai. Independente de ser compartilhada, independente agora, desse nunca termo. mais eu vou falar coisas erradas. Ó, a Valquíria, ela é muito legal. Ela está sempre participando, ela fez 2 perguntas. Primeiro, como é feito o cálculo da pensão, tá? E se o ex-marido não possui renda, se não tem uma obrigação legal? Eu acho que ainda a guarda é até mais fácil de lidar, mas quando entra no dinheiro, né, Rafaela? O dinheiro é que dá briga. Aí é a coisa da briga, né? Bom, Rose, é uma briga mesmo, porque existem muitas formas da gente mascarar o rendimento, né? Poxa. Só que hoje, em contrapartida, o judiciário também tem várias ferramentas para fazer a busca. Então, quando o pai tem um salário, tem um rendimento, não digo salário, um rendimento, tem uma empresa, trabalha como autônomo, mas não declara, ou não tem um prolabore, enfim, não tem algo que possa ser comprovado, o judiciário hoje conta com sistemas como Infojude, Bacenjude, Renajude, que a gente consegue ter acesso ao advogado que pede, tem acesso a todas as informações. E não pode ter rede social, porque se o pai que fala que não tem dinheiro e depois a ex-mulher vê ele viajando, não sei o quê, tira a rede social, porque acho que pode usar também, não pode? Pode. Usar as redes sociais como prova também, né, que tá mentindo. Já aconteceu comigo, de pegar foto viajando para o exterior, viajando para Cancún e não paga a pensão, né? Aí a gente coloca no processo, olha, condição tem, né? Não está pagando porque não quer. Mas, assim, em relação ao valor e ao percentual, também existe muita dúvida. Muita gente pensa, tem que pagar 30%. Não existe uma determinação legal de que o percentual é 30%. Vai depender da situação do pai e da necessidade do filho. Então, o juiz ele usa como baliza o binômio possibilidade e necessidade. Quanto que aquele pai ou aquela mãe, né, pode pagar e quanto aquele filho precisa receber. Então, assim, se é um filho em idade escolar, ele precisa receber mais. Se é um filho já com uma idade ainda maior, né, que enfim, está fazendo cursinho para o vestibular, está cursando a faculdade, então ele precisa mais ainda, tem mais necessidades. E aí teria que ir aumentando gradativamente conforme necessidade. O triste, gente, que eu vejo, né, não tive filhos e separação, mas assim, é que quando vive tão bem e o pai dá tudo para uma criança e o que me dói quando eu vejo de algumas amigas minhas se separaram, ou alguns casos que depois o pai não quer nem suprir o filho. Gente, continua sendo filho, não teria nem que ter essa briga, né? É muito triste isso, né? É um trabalho de formiguinha, Rose, e esse teu trabalho é sensacional, porque você leva a informação para a pessoa que está em casa, que está precisando entender como está funcionando, e também a questão da conscientização. Poxa, existe a responsabilidade. Então, assim, cada advogado, cada psicólogo, cada profissional que trabalha com direito de família, eles vão conscientizando, vão humanizando, fazendo com que o pai entenda. E, na verdade, é muito bom, tanto para o pai, né, quanto para a criança, porque você conviver com uma criança é uma bênção na vida da pessoa. Na verdade, muito pai não sabe o que está perdendo, né? Porque aquilo é uma energia pura de luz, bem dizer. Então, assim, quando o pai começa a conviver e esquece as brigas, porque muitas vezes
a questão da vingança, a questão do ressentimento atrapalha um pouco. Atrapalha. Então, tem que deixar de lado a questão, a mãe é fulana. Não, é o meu filho ou a minha filha, eu estou vendo meu filho e criando laços, coisas que vão para o resto da vida, né? Coisas que nunca mais a criança esquece, nem o pai, né? Olha só, a Ana Carolina perguntou assim, se você pode se divorciar no Brasil, então ela era casada no Brasil, agora ela mora fora, morando em outro país. Bem, uma pergunta bem específica, eu gostei. Olha, existe a possibilidade, sim, de você casar, inclusive, você estando nos Estados Unidos e o marido aqui no Brasil. Você manda uma procuração para alguém de confiança. Detalhe, tem que ser uma procuração pública. Você pode fazer no consulado, no país onde você estiver, e enviar para cá, ou vice-versa. Também pode mandar a procuração daqui, o noivo, né, e casar lá, porque tem consulados que fazem. Ô, Rafaela, mas vamos supor, a mulher ficou lá, o homem veio para o Brasil, né? Eram casados lá fora, vamos supor, foram trabalhar, se separaram, um dos cônjuges e veio embora. Daí manda uma procuração, uma pessoa representar aqui no Brasil para fazer a separação? Isso. O único problema, Rose, é quando tem filhos pequenos. Aí é um pouco mais complicado, porque aí precisa de um processo judicial, aí vai depender de uma carta rogatória para outro país, enfim. É um pouco mais difícil quando tem filho, mas quando não tem filho, é só procuração mesmo. Quando a pessoa vem embora sem o filho e chega aqui, que fala para quem ficou lá que quer se separar, essa pessoa que ficou no país pode exigir que essa pessoa volte com o filho ou não? Olha, Rose, exigir que volte é muito complicado a gente dizer, né? Mas, lógico, se, por exemplo, o pai veio embora, deixou a mãe e o filho fora, no exterior, né? Vamos pensar na Inglaterra. A mãe pode exigir que seja feita o pagamento da pensão, por exemplo, e seja feitas as visitas também. Pode entrar com pedido de regulamentação. Mas, assim, quando é o contrário, vamos supor, a mulher não vivia bem com o marido, falou que vinha passear e largou do marido, vamos supor, com um filho. O marido pode exigir que ela volte pela criança ser pequena? Não. Não, né? Não. Depende muito do que está acertado, né? Por exemplo, se não tem a separação e está tudo verbal, eles vão se entender. Se for judicial, o juiz vai analisar. Olha, eu quero que volte e traga meu filho. A mãe tem as responsabilidades dela, enfim, às vezes pode até estar trabalhando, tem com quem deixar o filho. Aí o juiz vai analisar se para a visitação, no caso de voltar, você diria para levar a criança para o pai ver, né? Se para a visitação é necessário acompanhamento da mãe, porque a partir dos 6 anos já dá para mandar a criança sozinha de avião, né? De avião. Então, daria para fazer a regulamentação de visitas, digamos, 1, 2 vezes por mês. Vai a criança com a aeromoça e aí volta no avião aqui para o Brasil. E a separação pode ser feita no Brasil. Normalmente tem que ser feita, né, sim, Rafaela? Sim. Se casou aqui, mesmo estando morando lá, tem que ter daí uma pessoa para fazer manda uma procuração pública e alguém aqui da família que vai cuidar dessa separação. Existe uma outra possibilidade, é você separar lá fora, né, fazer toda a documentação e pedir a homologação do divórcio aqui no Brasil. Aí vai ter que entrar com pedido judicial também para o juiz daqui reconhecer que houve um divórcio lá fora. Também existe essa possibilidade. Olha só, muitas amoras também perguntaram sobre pensão alimentícia. A gente já falou como é feito o cálculo? Então, eu falei mais ou menos a questão do 30%, que a gente não pode se apegar a esse 30%. Agora, é importante falar que quando o pai está desempregado, mesmo assim, ele tem a responsabilidade de pagar a pensão. Mas como que paga daí está desempregado? Ele que se vira, ele vai fazer o bico. Muitas vezes a gente pode pedir também para o avô, né? Que é o caso do pai comprovar que não tem, que tem zero renda, e aí é pedido para os avós. Mas o pai mesmo desempregado, quando ele tem filhos, ele tem responsabilidade. E o juiz costuma atribuir um valor mínimo, né? 30% de um salário mínimo, que seria o que ele teria que prover para a criança. Quando ele se empregar e voltar a ter uma renda, aí vai analisar de novo para ver quanto que ele teria que pagar. Então, a pensão alimentícia é uma coisa que você pode, tipo assim, o marido não está ganhando tanto, paga um valor. Aí o marido foi promovido, por exemplo, ficou sabendo que teve uma promoção que ele está ganhando X a mais. A mulher pode, a qualquer tempo, entrar e querer ganhar a mais? Sim. Inclusive, quando o pai está trabalhando, a criança tem direito a 13º, a percentual de férias.